Quando nós estamos diante do paradigma da culpa, é um quesito para a gente refletir com bastante serenidade. Primeiro a gente vai tentar conceituar o que é culpa, que tanto se fala, tanto se comenta e muita gente é o rei da culpa, mas não tem consciência plena disso. O sentimento de culpa é, inclusive, um tema de um trabalho nosso em CD, onde eu falo quase 1 hora sobre essa temática da culpa. O título do CD é O Sentimento de Culpa e as Consequências Práticas em Nossa Vida. O sentimento de culpa é aquele sentimento que todos nós, em maior grau ou em menor grau, carregamos dentro de nós acerca de determinados assuntos ou de maneira geral. E o que é que vem a ser sentimento de culpa? É um sentimento de que deve alguma coisa. É um sentimento de que devia ter feito algo além do que foi feito. É um sentimento de ser um devedor eterno. Existem pessoas que têm esse sentimento de culpa muito aguerrido, esse sentimento de culpa muito aflorado. Se alguém disser, por exemplo, você não foi no meu aniversário, a pessoa se enche logo de puxa, eu estava com febre, estava gripado, estava. O fato é que a pessoa não se sente muito à vontade diante de determinadas cobranças. E essas cobranças, o primeiro a se autocobrar é o próprio indivíduo. Ele é quem faz o primeiro movimento da autocobrança, né? Ele aceita, por exemplo, receber um convite para ir a um casamento, a um aniversário, a um batizado, e aquilo fica como se fosse uma espécie de uma intimação da justiça. Ele tem que ir, ele tem que estar lá, porque senão ele vai ser condenado. E um convite é sempre um convite. Eu costumo dizer a todos que me convidam para algum evento que, costumo dizer a força de expressão, é um convite, não é uma intimação. Se eu não quiser ir, se eu não puder ir, se eu não for, eu tenho que ficar muito à vontade para não... E eu quero pontuar aqui hoje, especificamente, uma questão que eu vejo que muitos que me mandam e-mails ou mandam correspondências me fazem esse questionamento, que trabalharam muito, que fizeram muito, que trabalham muito, fazem muito e que têm que agradar seus pais. Estou me referindo não é ao Pai do céu, mas ao Pai da terra. Tem que agradar os seus pais, tem que fazer, porque senão o meu pai, senão o meu pai, senão o meu pai. Ora, o nosso querido Mestre Jesus nos ensina no Evangelho honrar pai e honrar mãe. Significa, palavras dele, que nós devemos ajudar os nossos pais do ponto de vista moral, do ponto de vista material, quando eles estão mais velhos, e principalmente nas necessidades deles. Mas não diz absolutamente que nós devemos carregar culpas por não estar em condições de... Imagine que um assaltante vai e lhe assalta e diz, me dê R$1.000, e você mete a mão no bolso e não tem R$1.000. Você vai dizer o que para o assaltante? Eu deveria ter R$1.000, eu deveria ter, me desculpe. Não, eu não tenho R$1.000, não tenho dinheiro, estou sem dinheiro. Quanta gente sai de um restaurante cheio de culpas porque não deu uma gorjeta para o garçom? Porque não tinha de verdade. Quantas pessoas saem cheias de culpas porque ficou de ir na casa de um amigo e não foi? Quantas pessoas ficam cheias de culpas porque querem terminar um namoro, um casamento, um noivado e têm medo da culpa
que fica só dando o seu juízo, porque ele não pode fazer uma atitude que vá ferir o outro, e vai ferir primeiro a você mesmo. Se você não for justo com você, você não tem como ser justo com ninguém mais. É lei da vida isto. É lei de ouro. Existem pais e mães que educam seus filhos pela culpa. Aliás, todos os pais, de alguma forma, educam seus filhos pela culpa quando lhes impõem determinadas coisas que eles não têm vontade de fazer. Eu me recordo de uma moça que dizia mais ou menos assim: todas as vezes que minha mãe recebia alguma visita em casa, ela me chamava e dizia: vá tocar um piano para sua tia ver. Ela tomou um pânico disso, porque ela era obrigada, entre aspas, a tocar piano para satisfazer o ego da mãe e não por vontade própria, né? Então, se seu filho é pequeno, não imponha a ele a fazer nada. Cumprimente seu tio, cumprimente sua avó, vá falar com fulano, deixe-o à vontade, eduque-o à vontade. Permita que ele seja, na medida do possível, ele mesmo. Não estou aqui preconizando nem fazendo apologia a educar as crianças de maneira inadequada, mas deixá-los à vontade significa que eles façam suas próprias escolhas. Já vi muitas histórias de pai e mãe que impõem aos seus filhos determinadas posturas e esses filhos se sentem reféns dos seus pais e vão, muitas vezes, ao encontro desses seus pais, não com o coração aberto, não com a vontade de estar presentes com eles, não com a vontade de estar prazerosamente compartilhando com eles um momento, um dia, mas vão pela culpa. É como o trabalho. O trabalho você é obrigado a ir bater o ponto, bater o cartão, né? Você tem que bater o cartão porque você tem que receber o salário, você é obrigado, você tem um contrato. Mas quando se trata de relações humanas, quando se trata de amor, quando se trata de afeto positivo, há de se ter primeiro o discernimento, há de se ter primeiro a confiança no outro. Tem pais que são extremamente mestres em colocar a culpa nos filhos. E tem filhos que são mestres, alunos em receber essas culpas e carregar em seu coração. No mesmo caso acontece nas relações interpessoais entre marido e mulher. Quantas vezes eu já vi marido dizer: se eu não fizer isso, minha mulher pensa aquilo, vai fazer aquilo. Quantas vezes eu já vi mulheres dizendo: se eu não fizer isso, meu marido vai logo ficar assim, ficar assim, ficar assim. Isso não é amor, isso é sentimento de culpa e que leva a pessoa a fazer uma série de jogos. Fica jogando, fica barganhando amor, fica barganhando bem-querança, fica barganhando, não resolve, não funciona. Então você tem que assumir a sua postura diante de você mesmo em primeiro lugar e compreender. Aí talvez requeira um trabalho mais profundo. Onde foi incutida em sua vida, em que momento foi incutida a culpa, para que você ficasse sendo o rei da culpa. Tudo bota nas suas costas que você aguenta, que você é o culpado, que você é o responsável. Então, se alguém lhe pede alguma coisa, ele pede. Ele não está em condições de exigir, a menos que seja um empregador, como eu fiz aqui essa colocação. Mas religião, pai, mãe, não. Você tem que saber distinguir claramente até onde vai a sua obrigação e até onde é a devoção. Eu entendo que o amor pelos filhos, pela mulher, pela namorada, pelo namorado, pelo amigo, pelo irmão, pela irmã, é uma devoção e não uma obrigação. Então a obrigação é algo que vem de cima para baixo,
não estão nos mesmos níveis. Então, fique atento a essa questão e livre-se de todas as culpas que você pudesse livrar, principalmente daquelas culpas da sogra, né? Eu tenho que ir na casa da sogra porque se eu não for, a esposa fica assim, né? Nada. Eu creio que o mundo seria muito mais lúcido, seria muito mais amoroso se não tivesse tantas culpas. O que nós assistimos nessas cerimônias de posses de políticos, nada além de culpas, porque existem ali obrigações, porque foram barganhado isso e aquilo, outro, existe ali então uma verdadeira uma dinâmica de culpas. A pessoa tem que dar um ministério para fulano porque houve esse, aquele tal, acerto e tal. Não, não, não. Liberte-se das culpas. Principalmente daqueles que estão acima de você, ou que você colocou acima de você, do ponto de vista hierárquico, moralmente falando. Um abraço amoroso de muita paz, muita paz, nada de culpas, muito amor e muita alegria.